então começamos agora a nossa live. Estou vendo que alguns participantes continuam aqui entrando, mas já vamos começar aqui a apresentação inicial. Só queria deixar alertado aqui aos participantes, primeiro, procurarem manter o microfone no mudo, apenas para facilitar e não gerar nenhuma interrupção durante a exposição aqui dos nossos convidados. Mas eu saúdo aqui, dou muito boa noite a todos vocês, desse público qualificado que acompanha a FIPECAF. Eu vejo algumas personalidades ilustres que estão aqui conosco. Vejo aqui o senhor Ernesto Rubens Gelb, que é autor do Manual de Contabilidade, ele também é parecerista e um dos grandes nomes da contabilidade nesse país. Seja muito bem-vindo, senhor Gelb. Também aqui a professora Ludmila também, ela é egressa também do programa da FEA USP. Seja muito bem-vinda, e a todos vocês que estão aqui conosco, né? Bom, eu vou começar primeiro falando rapidamente sobre o tema, né? Então, falar de IFRS, eu diria que ele envolve uma tarefa, uma atividade, mas dentre muitas outras, né, que um executivo da controladoria tem a cumprir ali como um grande equilibrista na gestão de uma companhia que está em volta a um momento muito turbulento que a gente está vivendo. Então, por isso, nessa apresentação, nós teremos aqui dois blocos, né? Teremos o professor Fernando Múrcia e o professor Bruno Salotti, a quem eu vou apresentar em seguida. Então, no primeiro bloco, nós falaremos muito mais de uma visão macro da economia e como isso depois vai se conectar no mundo normativo contábil. Mas, bom, apresentando aqui os nossos participantes, né? Dentro aqui da primeira tela, vimos aqui este jovem professor simpático de óculos, né? Que tem uma lousa atrás dele. Então, ele transformou o escritório dele em sala de aula. E, claro, ele também colocou ali o dedo em riste, até por conta do time a qual ele é torcedor, que, já que nós estamos falando de contabilidade, é o time que ocupa o 9º lugar no ranking de transparência no Brasil, né? Então, uma saudação ao Viverde, muito bem-vinda ao campeão da Libertadores. E o professor Obrigado, Flávio. Né, ele é professor da FEA USP, e também ele é o condutor, né, ele é o host do canal no YouTube de contabilidade financeira. E ele fez ali uma grande inovação, que ele colocou as aulas que ele ministra na FEA USP disponível gratuitamente para todo mundo nesse canal. Então, ele utiliza ali como ferramenta pedagógica, né, esse recurso tecnológico que é o YouTube, e o canal a cada dia vem ganhando novos adeptos. Então, além de professor, o professor Salotti, ele é presidente do Conselho Fiscal da Ômega Geração de Energia e, além de tudo, ocupa aí muitos trabalhos como parecerista nas organizações. Então, seja muito bem-vindo aqui, professor Salotti. E no outro vídeo, né, temos aqui o professor Fernando Múrcia, né, que também é um professor que já é um amigo de longa data. Ele está ali com sua paisagem de livros, né, na sua sala na FEA USP. Então, a FEA USP está fechada, mas ele continua trabalhando afinco, né? Ele, além de professor da FEA USP, ele também é o diretor de projetos e pesquisa da FIPECAF, que é uma área dedicada a estudos muito qualificados, né, voltados a discussões de temas técnicos complexos. Então, ele tem ali sob a sugestão, a liderança dessa área, e hoje com uma vertente elevando a área para uma iniciativa em torno de ações na área digital, em termos de transformação, envolvendo startups, e tem muitos projetos envolvendo contabilidade e tecnologia que está sob a condução dele. Professor Fernando Múrcia, seja muito bem-vindo. E também, claro, além de professor, né, a gente sempre fala que o professor não trabalha, ele é membro do Conselho Fiscal de algumas empresas conhecidas, como o GPA, o Grupo Renova de Energia, a FUNCEF e também a Localweb. Muito bem. E aí, por último, né, já que estamos falando em futebol, né, o professor Fernando Múrcia, ele, lamentavelmente, torce para um time que ocupa, né, a 20ª posição no ranking de transparência. Eu não vou nominar, porque acho que vai ficar um pouco constrangedor, né? Mas, bom, eu vou começar aqui essa discussão com vocês. Então por você, professor Fernando Múrcia, já lhe dando as boas-vindas, mas para ouvir um pouco de você, qual que é a sua leitura, né, do cenário, desde quando ali veio a pandemia, o que está acontecendo com as organizações? Nós vamos falar depois de FRS, mas você vai trazer, acho, muito mais uma visão do negócio e como que isso vai depois tocar no universo da contabilidade e da controladoria. Então, nós queremos aqui ouvi-lo, a sua percepção como conselheiro e também, claro, como professor que consegue se distanciar e olhar de uma forma muito crítica. Dou aqui as boas-vindas e lhe passo a palavra. Obrigado, Flávio. Vocês estão me ouvindo bem, né?
Eu vou compartilhar aqui minha tela. E vocês estão enxergando, né? Tá tudo ok. Sim. Pessoal, boa noite aí formalmente a todos. Obrigado, Flávio, pelo convite. O Alexandre também está se recuperando. Uma honra estar aqui junto com o Bruno, meu amigo, nesse evento da FPCAF e, como o Flávio já falou, com vários amigos, pessoas conhecidas, e espero que vocês estejam bem nesse momento ainda de pandemia e que a gente possa também se rever em breve aí, os amigos, em eventos presenciais, nosso congresso aqui da USP, os eventos da FPCAF, congresso controverso que a gente vai ter no final do ano. E então, obrigado aí pela presença de todos. Como o Flávio falou, eu vou falar um pouquinho da abordagem mais macro, assim, a gente dividiu, eu vou dar um contexto mais geral da área financeira, que a gente está enxergando a situação no Brasil, um pouquinho também de mundo, e depois passo para o Bruno. O Bruno vai traçar os hot topics aí de FRS, e a gente também reservou um espaço legal aí para perguntas, o pessoal interagir também, nossos colegas aí, comentarem alguns assuntos que eles acham relevantes. Então, vou falar brevemente aqui e fico à disposição de vocês para a gente debater e conversar, ouvir um pouco de outras percepções. Eu acho que, como eu falei, o primeiro ponto, deixa eu puxar um pouco o meu negócio aqui, que não tem como não falar disso, né? Cansa, mas é a questão do cenário do Covid ainda, né? Então, desde praticamente fevereiro, março do ano passado, como o Flávio falou, eu estou aqui na USP, a USP fechada, eu acabo vindo aqui para trabalhar, a gente dando aula à distância e fazendo basicamente todas as atividades, né, no modo online. E o Brasil aqui, esse gráfico, isso aqui, informação pelo BTG, início dessa semana, que é 30 de maio, status Brasil e mundo de casos, mortes e vacinação, né? Então, de certa forma, essa questão do Covid, ao mesmo, assim, eu comento lá na frente alguns riscos que a gente está enxergando, mas a princípio, quando a gente olha o mundo que já vacinou, e aí pega os Estados Unidos com 90% da população vacinada, e até o próprio Chile também, e o Reino Unido, a gente começa a enxergar já um processo finalmente de reabertura, né? Em especial os Estados Unidos, principalmente, porque tem uma questão mais técnica, a gente não é especialista, mas que a princípio a Pfizer ela tem uma eficácia maior e também porque ela você não contrai o Covid, né? Aparentemente, a Coronavac, você contrai, os seus efeitos são menores, mas você também pode transmitir. Então, o que eles estão acreditando nesse momento em termos de Pfizer é que você realmente não pega. Então, por isso que os Estados Unidos dispensaram máscara, voltaram, a gente está vendo vários eventos lá abertos, já com distanciamento, mas isso é que o que eles enxergam já com a população quase na totalidade vacinada. E aí, sendo disponibilizado vacinas, lá sobrando vacinas nos Estados Unidos, né, que começam, de certa forma, a ser redistribuída, né, a própria Pfizer aqui, e brasileiros sendo vacinados lá, turistas, enfim. Então, você começa a ter um excesso de vacina nos Estados Unidos que pode beneficiar outros países, como o Brasil. Mas a gente ainda num ritmo patinando um pouco, principalmente pela questão dos insumos das vacinas em si, porque o cenário é de que a gente tem uma capacidade de vacinação muito boa com o SUS, que a gente conseguiria chegar até 2 milhões de vacinações por dia, mas que a gente não bateu, chegou a bater acho que 1 milhão uma época e depois já caiu abaixo disso. Então, principalmente pela falta de vacina, né? E aí o que a gente tem pelo menos visto até agora é que isso parece que está mudando na medida em que tem uma contratação também de Pfizer vindo para o segundo semestre, de 100 milhões mais 100 milhões, 200 milhões para o final do semestre. Você tem a Coronavac, você tem a AstraZeneca e até a vacina do Butantan, enfim. Então, começa depois de muito tempo, né? Eu falei março, então 1 ano e... Já vai ficar 2 anos nessa coisa, né?
E aí, pelo menos uma perspectiva de uma luz no fim do túnel, olhando para o mundo mais que já está vacinado dentro da reabertura do que eles estão fazendo lá, e aí comércio voltando, questão de viagens, e o mundo meio voltando ao normal. Tá? Principalmente o cenário americano, né, como eu falei, a economia crescendo muito forte e diversas iniciativas de enriquecimento da economia que a gente viu. Acho que a mais clara e mais famosa realmente é o cheque chegando na casa das pessoas. Eventualmente, em alguns lugares, $4 mil, $1.000 por semana para a pessoa ficar dentro de casa. E isso, muito dinheiro sendo injetado, né, as políticas monetárias e fiscais, o juro muito baixo, o Fed garantindo um juro baixo por um bom tempo para a economia se recuperar. E desde a posse do Biden também, o Biden com uma visão, digamos assim, bem gastadora, né? Uma visão um pouco, migrando até um pouco para a esquerda, com um pacote de infraestrutura muito grande também. De tal forma que, assim, os Estados Unidos crescendo muito, bombando muito, e já começa a olhar para o outro lado, que seria eventual um risco de inflação, principalmente pela injeção de dinheiro na economia. Então você tem, por exemplo, acho que alguns viram um exemplo clássico lá do McDonald's, que não consegue contratar porque as pessoas, minimum wage do McDonald's é menor do que o cara ganha cheque para ficar em casa. Então, automaticamente o cara tem que aumentar salários, e o racional é de que uma vez que você aumenta salários, depois para você reduzir esse salário, poderia ser complicado. E também a questão do real estate, imóveis lá subindo muito também, porque aquele conceito meio da economia disponível, né, o disposable income das pessoas cresceram porque você teve muito dinheiro sendo jorrado na economia, mas muita gente não conseguiu gastar tudo, né? Você tem desde bolsa de valores, pessoal colocando muito em questão de bolsa de valores, enfim, criptomoedas, etc e tal, e o próprio efeito nas commodities que a gente viu. Então, você tem um efeito inflacionário aparentemente grande lá, mas uma discussão muito forte se isso seria temporário ou permanente. Porque se isso for um choque temporário, a inflação, você teria abertura, você teria um choque de inflação, de busca, mas depois isso meio que voltaria ao normal depois. Se tiver algum tipo de carrego dessa inflação fora da meta do que o Fed enxerga, automaticamente você teria um aumento de juros, que é o que é um freio, seria um freio na economia e teria uma repercussão nos mercados. Então, o título que o pessoal geralmente olha é o título de 10 anos dos Estados Unidos, e ele tem variado aí entre 1,60 e 1,80, enfim. E o risco seria justamente algum tipo de carrego inflacionário. A China também, a China, né, lembrando que foi uma das que menos sofreu com o Covid, estancou relativamente rápido no começo e depois continuou, mas também com o pacote de infraestrutura, o plano plurianual chinês, investimento forte, principalmente porque a infraestrutura traz muito emprego, né, e o motor da China realmente é gerar emprego, gerar crescimento da economia, para você conseguir comportar uma população que ainda sai muito do rural para o urbano. Então, também um pacote forte de infraestrutura lá, o que sempre teve, e o impacto que a gente vê nas commodities, né? Então, o preço do minério estourando, a China tentando controlar um pouco dos preços das commodities, todas subindo, o próprio petróleo que chegou a ficar negativo no Covid, hoje já por volta de $70, e enfim, e a gente está vendo outras também, como commodities agrícolas, o agronegócio muito forte. Então, você tem esse efeito também em China favorável. E a Europa também, mas a Europa é aquele negócio que a gente conhece, é tudo um pouco mais lento, uma dinâmica de negocial até mais parecido com o Brasil, né? Uma coisa assim meio... Não flui tanto e um pouco mais lento, mas principalmente o Reino Unido, com vacinação alta e os PMIs, as expectativas, pelo menos expectativa lá das economias de melhora, o que também é um pouco com esse olhar de que o pior já passou, o que a gente tem agora é sim uma volta, não sei se em V, em que tipo de formato, mas as economias voltando e a gente também, se Deus quiser, conseguindo voltar para a nossa vida, que não vai ser o mesmo, mas pelo menos mais perto do que a gente estava acostumado, mais perto do normal. E aí, já entrando em cenário brasileiro, e por que eu
falei, quis frisar um pouco dessa questão de mundo, né? Porque a gente, obviamente, como emergente, a gente é impactado por toda essa condição, né? E, assim, a gente tem tido um pouco de azar, porque nos últimos, pelo menos, talvez 10 anos, a gente tem andado meio na contramão do mundo, né? Porque você vê desde que saiu a crise de 2008, o mundo inteiro caiu, o mundo meio que começou a recuperar, a gente deu aquela pernada de volta em 2009, 2010, mas de 2010 a 2020, o mundo praticamente, 2010, né, até antes do Covid, o mundo inteiro, pelo menos os Estados Unidos e China e o mundo crescendo, e a gente meio patinando. E a hora que a gente estava começando a sair, que era o ano passado, voltando com uma expectativa de PIB um pouco maior, eu acho que era 2,5 ou 3 no início do ano passado, veio o Covid. Então, a gente é um pouco azarado e a gente também depende um pouco disso. Assim, na hora que a gente estiver aquecendo, eventualmente pode haver algum tipo de não freamento no mundo, mas observar um pouco essa questão inflacionária, que seria um risco que poderia acontecer, eu comento mais para frente, tá? O PIB, vocês viram, essa semana saiu o primeiro trimestre, veio forte, acima do consenso, 1,2. O cenário, o governo trabalha com uma meta para esse ano de 4, eles falam que é conservador, que eles estão enxergando mais. Depois desse primeiro trimestre, o mercado já revisando, 4, 4,5, 5, tem gente até com mais que 5 para esse ano, de crescimento de PIB. Tudo muito dependente do último trimestre, porque a gente já tem o segundo trimestre dado como junho, o terceiro a gente sabe que ainda vai ter uma reabertura, mas ainda é um pouco parcial, porque, como eu mostrei, nossa vacinação então ainda está atrasada. Então, para ter um movimento mais forte, a gente precisa realmente reabrir isso provavelmente só no último TRI. E se esse último TRI vier forte, como se espera, nesse cenário de vacinação, a gente pode ter sim uma surpresa de PIB, o Brasil crescendo 5%, 5 alguma coisa, tá? Em termos de Selic, a gente já vê duas reuniões do Copom aumentando juros, realmente os juros estavam muito baixo, e um cenário aí entre 5 do Focus, boletim Focus de 5,75, mas o mercado está trabalhando com 6,5, justamente por essa questão da inflação que a gente já tem visto aqui no Brasil, né? Então, quando olha o GPM 30%, sei lá, 12 meses, o IPCA muito forte, e a mesma discussão que está tendo lá fora aqui, se realmente esse choque de inflação ele é mais transitório ou se ele vai realmente carregar, porque se ele for realmente carregar, aí sim já se enxerga um juros bem mais alto, provavelmente não no cenário anterior que a gente já chegou a ter de 14,25, mas alguma coisa talvez mais próxima de 8 ou 9, alguma coisa nesse sentido. Hoje, as expectativas ainda são juros bem razoáveis, porque a gente estava acostumado, um aumento, mas uma Selic de 6,5, tá? Para entre 5 e 6,5 esse ano e ano que vem. Então, obviamente, essa é a projeção e impactada por diversas coisas que eu queria falar no final, que é desde questão de inflação, atraso de vacinação e outros eventos num cenário mais negativo. E, ao mesmo tempo que a gente tem visto, a partir do momento que a gente começa a ter uma visão um pouco melhor do futuro, o câmbio já reagiu bastante. Então, a gente viu aí o câmbio para na fase de 5,10, e muita gente já falando com câmbio abaixo de 5, né? Estruturalmente, que a gente conseguiria. Lembrando que há 2, 3 meses atrás o câmbio chegou a bater 5,80, quase perto de 6, ali naquele estresse do Bolsonaro com a Petrobras, questão da aprovação do orçamento, risco fiscal, o câmbio estourou e agora já voltou bem, muita volatilidade, mas já num patamar mais razoável aí de 5,10, talvez. Se a gente colocar as coisas em ordem e o país começar a crescer, realmente, talvez com um cenário de câmbio abaixo de R$ 5. E a inflação, que é esse grande dilema, né? Que é uma coisa que a gente, pelo menos no nosso dia a dia, a gente sente que a inflação está muito forte, né? Você vai no supermercado, você vai comprar as coisas, muita coisa sendo reajustada. A inflação de serviços não, porque os serviços não estão sendo prestados. Então, você tem basicamente uma questão de alimento, commodities, energia elétrica, que a gente deve ver muito forte, né? A questão tanto da bandeira vermelha quanto eventual racionamento.
Então, uma discussão se realmente a gente, sendo gato escaldado que a gente é, se o risco de inflação sempre no radar brasileiro. Mas, aparentemente, pelo menos é o que o governo divulga, está sob controle, porque haveria esse choque temporário que é normal, de reabertura, e depois a gente caminharia para uma coisa mais perto da meta ali, que é um 4, 4,5%, que para o Brasil é muito razoável. Do ponto de vista de cenário mais interno, o que contribui, assim, essas variáveis macroeconômicas, como a gente sabe, elas são muito impactadas também pela questão das agendas das reformas. A gente teve algumas coisas interessantes, desaprovação da medida provisória da Eletrobras, teve, enfim, marco do saneamento, algumas coisas, autonomia do Banco Central, teve até que bastante coisas, mas de reformas mais estruturais e relevantes que o mercado quer ver, é basicamente a administrativa e a tributária. A administrativa, e isso o que se enxerga é que isso tem que acontecer em 2021. A gente tem uma janela de 2021 para fazer essas reformas, porque o ano que vem é ano de eleição. Então, se a gente já está discutindo eleição agora, imagina o ano que vem, principalmente num cenário bem polarizado. Então, a gente precisaria passar essas reformas esse ano. O Congresso, né, sobre a liderança do Lira na Câmara, se diz bem reformista. O Senado, aparentemente, também. E o Centrão tem esse poder de pêndulo aí, de mobilização para conseguir os votos, tanto que na Eletrobras a MP passou com um código de emenda constitucional. Então, aparentemente, existiriam sim os votos para passar as reformas. A administrativa, obviamente, eu entendo que ela seria mais fácil, porque a ideia é trabalhar basicamente com os novos funcionários públicos. Você não mexeria com o funcionário público atual, questão de direito adquirido, seria uma reforma ex nunc. Então, ela afetaria só quem ingressasse a partir de agora na área pública. Então, questões, enfim, de estabilidade, outros tipos de benefício poderiam não existir mais. Então, como não mexe com os funcionários atuais, claro que existe um lobby de sindicatos e outras instituições, mas é um lobby menor do que você mexer com quem está no serviço público hoje. Então, pelo menos na minha leitura, seria uma reforma teoricamente mais fácil de passar. A tributária, a gente sabe, como a gente é da área contábil, financeira, que é um negócio muito sensível, envolve muito lobby de tudo quanto é lado, principalmente porque se você não quer ter aumento de arrecadação, e você quer tirar de algum lugar, você tem que tirar de um bolso e colocar em outro. Então, alguém sempre vai ser prejudicado, vai ter aumento enfim, de carga para algum, para outro ser beneficiado. E isso é sempre sensível, e principalmente se for envolver estados e municípios de discussão, alguma coisa de ISS ou ICMS, é ainda muito mais sensível. Trabalhando só na questão federal, pode ser um pouco mais tranquilo. Então, o Lira também já comentou sobre isso, que ele diz que vai ser, já está rodando dessa forma fatiado, basicamente 4 temas. Você tem o imposto de renda de dividendos, a questão de imposto de renda de lucro das empresas, juros de capital próprio, uma questão de R. Você tem o CBS, que é o PIS e COFINS. Você tem o passaporte tributário, que é alguma coisa em linha com algum tipo de refis também. E a questão do IPI. Isso, enfim, fatiado, porque é o entendimento de que tudo junto não ia passar, ia ficar, né? Então, talvez alguma coisa separado e outros temas que poderiam surgir, um imposto digital, nos modos de uma CPMF, alguma coisa desse tipo, também poderia ser considerado. Mas, a princípio, esses seriam os temas principais. E aí, isso realmente seria um sinal para o mercado de que uma reforma dessa grande seria um sinal de ânimo, muito mais, às vezes, não tanto pelo impacto financeiro que ela teria em termos de orçamento ou situação fiscal do país, mas como uma sinalização de que o governo realmente é um governo reformista, um governo liberal, que está seguindo uma pauta que o mercado acredita enfim, vai levar o país para prosperar mais. Um outro assunto relevante, tem relação com a gente também, talvez até muitos de vocês que trabalham nessa área, é a questão da infraestrutura. A gente teve o marco do saneamento, tem necessidade de investimento de mais de 700 bilhões em saneamento para os próximos 10 anos, para a gente conseguir dar acesso a saneamento à população brasileira. Você tem energia elétrica, pelo menos 200 bi,
para trabalhar em questões de matriz, seja eólica ou solar, ou até a própria questão de privatização, Eletrobras. A gente viu que a gente tem esse problema de energia, dependência de hidrelétrica e chuva, que é uma coisa que a gente precisa enfrentar também. E fora rodovias, ferrovias, etc. Então, saneamento, eu comentei um pouquinho de saneamento Estados Unidos, perdão, saneamento não, infraestrutura Estados Unidos e China. O Brasil, como emergente, tem muito mais coisa para fazer aqui. Então, o que o BNDES fala é que tem um portfólio de investimentos de infraestrutura no país para ser feito, que estão sendo modelados pelo banco e que o banco vai colocar para concessão, para leilão. A gente tem visto o ministro Tarcísio fazendo vários eventos, mas que tem muito mais coisa para fazer, muitos projetos, que a gente precisa atrair a iniciativa privada e estrangeiro também. Mas entrou na sua conta. Acho que está um microfone. Mas que haveria também um financiamento do próprio BNDES para ajudar no CAPEX dessas iniciativas. Terceiro item que eu acho que é relevante também, uma mudança substancial da pandemia. A gente não esperava, mas assim, com pandemia e tudo, a gente viu aí vê agora bolsa nas massas, perde 130 mil pontos. Você viu ano passado, mesmo com pandemia, IPOs, follow-ons, esse ano também. Então, o mercado sendo bastante acessado para fins de captação, capital próprio e também dívida e outros instrumentos. Novas empresas na bolsa, juro baixo, pessoa física na bolsa, mercado de capitais do Brasil bastante pujante. E com uma agenda de fintech também. Tá? Desde a brincadeira, desde o próprio Banco Central, que fez o Pix, que é um negócio maravilhoso, né? Um negócio muito tecnologia excelente, barato, prático, e outras tecnologias, outras fintechs que têm aparecido nas mais diversas áreas. Realmente uma disrupção financeira, o que eles chamam aí de financial deepening, o crédito chegando também na ponta. Então, essa agenda para o futuro, a gente não tem dúvida que veio para ficar. Então, o setor financeiro está sendo disruptado, a gente participa disso, né? A gente da área contábil, financeira. Eu acho que, assim, é uma agenda que vai estar presente aí nos próximos anos. Mas não menos importante, a questão de ESG, que muitos de vocês que estão aqui estudam, uma coisa que sempre foi muito discutida na área acadêmica, e hoje meio que se virou mainstream, né? Qualquer lugar que você vai, nas empresas, monitorando esses riscos, tendo planos de ação, empresas, até eu estava vendo aí um artigo da Modaran falando, criticando o ESG. Eu entendi o ponto dele, mas assim, existe uma certa confusão do que seria ESG também, porque ESG não é ser bonzinho, né? ESG é você faz ESG porque isso é bom para a empresa. Então, eu vi o depoimento de uma empresa semana passada, uma coisa pública, ela falando que ela está captando um bonde com custo de capital mais barato, 30 basis points, porque é green bonds, que é ESG. Então, como é que não impacta no valuation se o custo de capital de terceiros é mais barato, entendeu? Como é que não impacta no seu valuation se você tem o BlackRock e outros fundos dando mensagem ESG, limitando quais empresas você pode investir? Como é que não impacta no seu valuation se a sua política com o seu funcionário, o seu risco de imagem, que a gente já viu no Brasil em vários casos, questão de governança, que a gente vê risco em estatal. Então, o ESG é algo que eu entendo também que assim pode haver excessos, pode haver um label adoption, empresas que realmente não estão preocupadas, querem só vender isso, mas como conceito de implementação, de postura da entidade, eu acho que é uma tendência que veio para ficar, porque muitos de vocês tiveram aula com o professor Nelson, a gente discutia isso lá atrás, ele falava, isso aqui só vai pegar quando bater no bolso das empresas. E agora bateu. É a conversa do CFO, é a conversa do board, é a conversa dos stakeholders, analista perguntando. Então, assim, as pessoas começam a se mexer, entra na meta de salário, de remuneração. Então, isso virou, eu acho que uma tendência que se agravou na pandemia. Eu acho que seja pela preocupação com o meio ambiente, e aí relacionado também à eleição do Biden, que traz uma agenda um pouco mais verde, traz a volta ao Acordo de Paris, a questão das emissões, ele trouxe para o cenário isso. A Europa já sempre foi convertida com essa questão mais de meio ambiente, e a China precisando fazer isso por uma questão de sobrevivência, porque a dependência que eles têm do carvão, por exemplo, em termos de poluição, é uma coisa que o chinês também não quer viver com isso. Então,
tem toda uma agenda de energia limpa acontecendo lá, que envolve desde eólica, solar e até a própria nuclear, que é muito fruto de uma necessidade de qualidade de vida. Então, você ter ar puro para respirar. E eu acho que isso, como eu disse, já existia e era uma coisa meio renegada que hoje começa a tomar um aspecto importante. E nesse foco hoje também na área do curso aí do Flávio de controladoria, eu acho que é um aspecto que não dá mais para ser renegado. E por fim, já estourando meu tempo, eu colocaria riscos aqui, já que nós somos profissionais também da área financeira e de riscos. Eu mostrei talvez aqui um pouco uma visão copo cheia. É a agenda das últimas 2 semanas, 3 semanas, a gente tem observado isso. Então a gente vê pela bolsa, vê pelo dólar, vê pelo PIB, vê por diversos indicadores positivos que estão saindo. Então, aparentemente, estamos saindo do fundo do poço para melhor, mas Covid continua uma ameaça real, a gente continua muita gente morrendo, o distanciamento aqui perdeu muita efetividade, as pessoas já não respeitam tanto, já não aguentam ficar mais dentro de casa. Você tem o risco de uma terceira onda, e isso envolveria inclusive novas cepas que podem ir surgindo, não está descartado. E o risco da vacinação lenta, como a gente está vendo, né? Então, continuar nesse ritmo que a gente está, não acelerar, esse ano vai embora de novo, né? Eu acho que hoje, se é uma notícia, o Dória falou que vai vacinar toda a população adulta até final de outubro em São Paulo. Vai um pouco nessa linha do que a gente está falando. Então, você teria outubro, novembro e dezembro, já o último trimestre mais forte, com quase todo mundo vacinado. Então, se esse cenário se concretizar, ótimo, mas como nós estamos no Brasil e não na Suíça, né, nem na Noruega, a gente sabe que o Brasil é um Kinder Ovo por dia. Então, observar como essas coisas acontecem, principalmente pelo viés político que as coisas tomam aqui. A questão de teto de gastos, que foi uma coisa que se bateu muito, né? O risco de uma guinada populista no Brasil, uma guinada de gastança, já foi maior, agora aparentemente contida. Mas se vocês lembrarem, a gente estava quase em abril, março, abril, a gente não tinha aprovado. O ano correndo, a gente não tinha aprovado o orçamento do ano. Então, estava no meio do ano aprovando o orçamento do próprio ano, a gente não tinha aprovado. E principalmente dentro do que se enxerga de risco de que, se a pandemia piorasse ou algum tipo de protesto nas ruas aumentasse a pressão sobre o Bolsonaro, de que ele poderia tanto imprimir uma agenda mais de gastança, descontrole fiscal, quanto a atender pressões políticas do Centrão, no sentido de gastar, de não privatizar, de não fazer as reformas, visando, obviamente, uma reeleição, né? Sabendo que a popularidade dele caiu muito, seja pela má condução da pandemia, seja pela retirada do auxílio e pelo desemprego e empobrecimento da população. Na medida em que ele tivesse esse cenário de injetar dinheiro para tentar turbinar meio de forma mais artificial a economia, e isso poderia ser um risco que é monitorado muito de perto pelo sentimento de que se tem que ele não é realmente um presidente liberal. A equipe econômica é liberal, você tem um bom quadro no Banco Central, no BNDES, nos órgãos, mas ele já deixou bastante claro que não é algo que ele tem inerente a ele, essa visão mais liberal da economia. E, por fim, não menos importante, um assunto que é sempre delicado, que a gente gera muitas desavenças entre as pessoas, mas que é uma coisa que já começa a ser precificada, digamos assim, muito cedo, mas o cenário eleitoral do ano que vem, na medida em que você aparentemente não vê nenhuma terceira via, você vê sim uma polarização, que não é algo novo, é algo que sempre houve, né? Olhando nas últimas eleições, você nunca teve uma terceira via, né? O mais perto ali, você teve uma Marina Silva num ano, com 20%, mas depois que na eleição seguinte já decaiu, é sempre uma polarização muito grande que houve entre PT e PSDB, e agora sem o PSDB entre PT e Bolsonaro. E de que uma terceira via eventualmente poderia aparecer, porque esses dois grupos teriam
nos seus extremos ali entre 20% e 25% cada um, e sobraria 50% no mercado na sociedade de uma população mais no centro e indecisa que não compra nenhuma dessas visões mais radicais. Mas que a tendência seria de que tanto o Lula quanto o Bolsonaro fazerem uma guinada mais ao centro, e do PT a gente já começa a observar isso com o Lula se aproximando do Fernando Henrique, do Kassab, etc. e tal, até de empresários, buscando talvez um empresário como um segundo nome, migrando ao centro para tentar pegar um pouco mais desses votos de centro. E o Bolsonaro também, porque ele sabe que o radicalismo dele também não iria conseguir reeleger, as pesquisas estão mostrando, nem no primeiro turno, nem no segundo. Então, que ele precisaria vir mais ao centro, suavizar um pouco mais o discurso. E, obviamente, o resultado das eleições vai ser muito impactado para como estará a economia no ano que vem, né? E, nesse aspecto, o Bolsonaro teria um ponto positivo, diferentemente do Trump, que pegou a reeleição bem no meio da pandemia e perdeu por pouco. Aqui, teoricamente, pelo menos no cenário mais otimista, Bolsonaro chegaria no ano que vem com uma economia crescendo, né? Esse ano e o ano que vem, o que melhoraria bastante a chance dele, no sentido de que muita gente tem uma visão bastante pragmática sobre política, não quer saber realmente se tem emprego, se tem dinheiro no bolso, se a economia está girando, e aí isso favorece, obviamente, quem está no poder, tá? Flávio, estourei, né? Não, não, não. Na verdade, é sempre muito bom ouvir um contador falando de economia. É você que é economista, eu não sou, né? Então, não sei se eu falei muita besteira aí, você me corrige, tá? Não, mas um contador falando de economia é sempre muito bom e é um exame que eu acho que é com muita lucidez. Eu tomei nota de muitas coisas que você comentou aqui na sua exposição, mas, resumidamente, estamos no meio de um terreno arenoso, é uma verdadeira duna, em que se a gente ficar parado, o pé afunda, e se andar, vai bater um vento e toda aquela areia vai ficar em suspensão. Eu acho que esse é um bom retrato do que está acontecendo nesse momento. Eu vi que você colocou na sua fala, que você falou sobre inflação, sobre juros, sobre câmbio, você falou sobre o PIB, mas tem alguns elementos que me chamam muita atenção, que eu acho que tem muita conexão com o momento de como a gente vai traduzir isso para a contabilidade, para o dia a dia, para a agenda da controladoria. É por isso que a proposta desse evento era falar dos hot topics em FRS, e esse pano de fundo ele é essencial para isso. Quando você fala em IPO, né, nós observamos nos últimos tempos muitas empresas que nós nunca tínhamos ouvido falar abrindo capital. E essas empresas passaram por um ciclo de aprendizado em estruturar um departamento de controladoria para começar a prover informações ao mercado, além de uma área de relações com investidores. E outro ponto que também é essencial é que está se movimentando, né, acho que mais intensamente, os setores que você citou, especialmente ali energia, rodovias, concessões, tem uma normatização que está em volta a isso, para dar um aprimoramento, um melhor sentido, né, da fidedignidade contábil a ele, mas aqui eu vou deixar essa parte do professor Bruno Salotti entrar aqui com a agenda desses pontos de FRS que também ele acompanha. E, professor Salotti, o palco é seu. Só queria lembrar vocês também, claro, esse evento, o professor Fernando Murcia, ele comentou que estou aqui no MBA de Controladoria, mas é um evento conjunto organizado pelo MBA Controller e pelo MBA IFRS da FIPECAF. Então, eu estou aqui representando também o professor Alexandre Evaristo, que é o coordenador do MBA IFRS, que, infelizmente, ele não pôde estar presente. Mas passo aqui a bola a você, professor Salotti. Marque aquele gol ao bom estilo palestino. A bola está com você. Excelente. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, também ao Alexandre, né, que não pôde estar conosco, mas que está sempre trabalhando com a gente em parcerias, e fico muito feliz de poder participar desse evento na FIPECAF, que é uma instituição irmã, né, da FE, e que a gente está sempre colaborando. Então, estou muito feliz aí, obrigado pelo convite. Também satisfação estar junto aqui com o Murcia, né, que é meu amigo, a gente trabalha junto, faz bastante atividade, e esse pano de fundo aí que ele colocou, não
não poderia ser mais apropriado, né? Afinal, a gente sabe que o mantra das IFRS é Accounting Follows Economics, né? Então, tudo isso que ele falou, todo esse cenário, todos esses impactos, certamente já estão caindo, ou já caíram, ou vão acabar caindo, né, no colo da controladoria, no colo da área de relações com investidores, financial reporting. Então, de algum modo, a gente vai ter tudo isso sendo refletido e sendo discutido nas empresas. Bom, eu preparei também aqui alguns poucos slides para trazer um pouco do cenário que está ocorrendo aqui em relação às IFRS, tá? Só desculpa a minha falta de habilidade aqui com os slides. Vocês já estão vendo aqui a tela, né? Não? Estão vendo a tela aí, Flávio? Tá, excelente. Bom, então, pessoal, o que a gente trouxe aqui? Apenas um breve resumo de quais são as normas aí que estão sendo discutidas, que já foram emitidas e que provavelmente aí num futuro bem próximo devem estar batendo aí a porta das empresas, tá? Nessa primeira tela aqui eu trouxe as normas que efetivamente já saíram, pelo menos em nível aí do IASB, tá? Todos acompanharam aí, a gente já discutiu bastante, mas é claro que essas normas ainda estão trazendo pontos de discussão dentro das empresas, não só em relação à própria adoção das normas, né, e já num cenário, entre aspas, normal, mas também com relação aos impactos que toda essa crise, esse cenário está trazendo no campo dessas normas, né? Só para falar de uma delas aqui, que é a IFRS 16, diversos contratos de locação, de arrendamento entre as empresas estão sendo revistos em razão da crise da Covid. E isso pode implicar numa revisão dos critérios, numa revisão da parte contábil, que eventualmente poderia trazer uma dificuldade grande para as empresas adaptarem, reverem, reestruturarem a contabilidade nesse sentido. Então, o IASB recentemente emitiu um documento isentando as empresas de seguir, digamos assim, 100% do que está escrito na norma lá. Digamos, vamos dizer assim, um expediente prático, né, que o IASB emitiu em relação a arrendamentos. Em relação a instrumentos financeiros, a gente tem a questão das perdas em ativos financeiros, perdas em contas a receber, né, que também logo no início da crise começaram a ser discutidos. Enfim, a gente tem aqui projetos grandes, tá? Na verdade, eu trouxe só os maiores, que tem outras coisas menores aí acontecendo, mas essas são as normas mais impactantes. Né, a de receita também, né, uma norma bem ampla aí que agregou, na verdade, uma série de outros documentos do IASB. E a gente tem agora a mais recente, que é a IFRS 17, que embora tenha uma aplicação mais específica na área de seguros, é uma norma bem complexa, né? Só para vocês terem uma ideia, demorou aí cerca de 20 anos, né? Entre todas as discussões, documentos que o IASB foi fazendo até a edição final, e já foi prorrogada, né? Na verdade, ela inicialmente era para ser adotada em 2021 e agora já foi deslocada para 23, tá? Ela substitui uma norma anterior do IASB, que é a IFRS 4, e aqui no Brasil a gente vai ter o pronunciamento CPC 50, tá? Que já está aí em elaboração, mas ainda não está emitido em fase final. Então, isso aqui, para algumas empresas, né, já está trazendo discussões técnicas e processos aí de implementação. Em relação a esses impactos da Covid, né, eu já comentei de alguns, né, impacto nos cálculos de impairment de ativos, por exemplo, contas a receber que são ativos financeiros, mas ativos de uma forma geral, né? Quando a gente fala em projeções de fluxo de caixa, todo esse ambiente de crise, obviamente, traz impactos nessas projeções, né? Algumas simplificações pontuais, como essa que eu já comentei, né, da isenção, né, de não obrigatoriedade de revisão de contratos de arrendamento.
Isso tem uma data limite, né? O IASB colocou, anteriormente era 21 e depois ele já fez uma prorrogação, agora está para 30 de junho de 22. Também há preocupações relacionadas à continuidade. Diversos negócios estão sofrendo com a crise, estão tendo prejuízos, e aí sempre vem aquela discussão, né? A empresa está sob o princípio do going concern, né? da empresa operando em marcha. O que acontece se existir uma visualização de uma descontinuidade, né? Que nota explicativa eu preciso dar? Em que momento eu passo a ter que avaliar, de fato, meus ativos, a valor de saída, numa liquidação forçada e tudo mais. E, lógico, né, a gente reforça muito sempre, né, a importância das notas explicativas. Né? Tem muita gente, principalmente ano passado, quando bateu a crise, que já estava assim, preocupada que ia ter impactos nos números, que ia ter que contabilizar impairment e um monte de coisas. Mas, de fato, você pode não necessariamente ter um impacto no número imediato, mas o contexto está afetando diretamente a contabilidade, a situação financeira da empresa, né? Então, as notas explicativas servem para isso, para você detalhar esses impactos, estimativas que a empresa está tendo em relação a todos esses cenários, né? E essas incertezas aí que a gente está vivendo. Especificamente sobre os projetos maiores do IASB, como esses que culminaram na FRS 15, na 16 e na 9, o que está acontecendo assim, de maior, tá? Tem um projeto grande do IASB que já está rolando há bastante tempo, que é o chamado Better Communication Financial Report. A gente sabe que contabilidade nada mais é do que um instrumento de comunicação, é a nossa função, né, comunicar a situação financeira das entidades, e a contabilidade sempre é muito criticada por conta do excesso de informações, do formato das informações. A gente sabe que muitas empresas divulgam seus relatórios completos lá com 50, 100, 150 páginas e juntamente com esses relatórios divulgam lá um release de resultados de 3 ou 4 páginas, e a gente sabe que a maioria dos participantes do mercado lê esse release, né, e não as informações contábeis. Então, tudo isso para quê? Para quem? Né? Se a gente quer que a informação seja útil, a gente precisa trabalhar para que isso de fato seja útil. E o IASB está trabalhando nisso, aliás, já há alguns anos, tá? Esses 4 projetos que eu destaquei aqui, que estão em andamento, tá? Apenas esse aqui que teve um exposure draft finalizado, mas não é o projeto finalizado, né? É um documento que foi finalizado no ano passado, estava aberto, e a gente tem outros 3 projetos aqui, a questão da taxonomia, disclosure e o comentário da administração, o relatório da administração. Todos esses, vejam vocês, ó, estão abertos para discussão. Né? Então, às vezes a gente vê discussões em empresas, em conselhos, pô, essa norma está errada, essa norma tem um problema. Tá, mas quando estava aberto lá para discussão, vocês não participaram, né? Então, aqui está o momento para a gente fazer isso, né? Os documentos todos estão abertos para receber feedback aí dos participantes do mercado, tá? Outros projetos, além desse maior de apresentação, né, de Better Communication, combinações de negócios. Isso aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita discussão, né? Eu, Múrcia, a gente já participou de várias empresas, de reestruturações societárias que ocorrem dentro de um mesmo guarda-chuva e que não estão no escopo da norma hoje, né? Porque o conceito de combinação de negócio é quando há transferência de controle, porém elas afetam diversos aspectos da entidade, financeiros, tributários, econômicos. Então, como refletir tudo isso na contabilidade, né? Até então, né, até agora, a gente não tem nenhuma norma, as empresas utilizam aí o bom e velho julgamento para resolver os seus problemas contábeis, porém, cada empresa fazendo de um jeito, isso pode ser ruim para quem está recebendo a informação. Né? Então, o IASB já está trabalhando nesse projeto. Também há projetos relacionados a essa questão de sustentabilidade, né, que o Múrcia comentou, todo esse movimento aí de ESG que está acontecendo.
E temos também não é um projeto, mas é uma abertura do IASB para uma consulta pública à agenda aí dos próximos 5 anos, né? Então, esses temas que estão sendo discutidos aqui, certamente lá atrás foram sugeridos, o IASB está trabalhando. Tá bom, mas e de 2022 até 2026, no que o IASB vai trabalhar, além desses projetos que já estão em aberto, né? Então, a gente tem agora, que está aberto, ó, até 29 de setembro, essa consulta pública para que todos os interessados aí possam oferecer os seus insights, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui os links, tá? Esses projetos que eu citei são só alguns, tá? Tem dezenas, alguns de impacto mais pontual, outros em setores mais específicos, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar esse site aqui dos projetos, tá? E esse especificamente que eu destaquei aqui, que é do Agenda Consultation, tá? Tem inclusive um vídeo lá do presidente do IASB explicando o que é o Agenda Consultation e convidando a todos para oferecer aí comentários, tá? Então, se você está com situações aí na sua contabilidade em que o IASB não tem norma ainda e você acha que isso é um problema que merece uma norma, ofereça aí a sua contribuição, né, para o IASB. A gente não vai abrir aqui por conta do tempo, tá? Mas eu convido vocês aí a visitarem esses links que eu passei. E internamente aqui, a gente sabe que a gente tem o CPC, né? Inclusive o professor Gelbic aí, né? Que tá aqui com a gente, né? Durante muitos anos aí, membro desse órgão, né? Que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite todas essas normas aqui dentro do nosso contexto. Tá? Eu coloquei uma lista aqui só das mais recentes, algumas têm relação com assuntos que estão sendo discutidos no IASB, outras têm um contexto mais particular, né? Por exemplo, CPC 42 aí, que foi editado só em 2018, na verdade a ES 29 é bem antiga, era para ter sido emitido lá atrás, em 2010, mas o CPC havia decidido não fazer isso por conta de não haver, de fato, um impacto imediato, já que a gente não estava num ambiente de hiperinflação dentro do conceito da ES 29, e com crises, com países próximos aqui entrando nesse conceito, né? Por exemplo, Argentina, Venezuela, empresas que têm investimentos nessas empresas precisam aplicar a IAS 29. Então, o CPC emitiu, né, o CPC 42, outro que também não havia sido emitido é esse AS 26, né, que é específico para as entidades de planos, né, de previdência, mas o CPC acabou emitindo, né? Fez isso também em 2018. Aqui são duas interpretações, tá? Que estão baseadas em documentos do IASB, e esse aqui já é também mais recente, que tem a ver com a estrutura conceitual do IRC, né? É o International Integrated Reporting Committee, né? Que é como se fosse o IASB da área de sustentabilidade, né? Vamos colocar assim. Então, o CPC emitiu, né, esse documento para que a gente possa ter esses conceitos já sendo discutidos. Obviamente, não está sendo obrigado, não está sendo obrigatório, né, que o relato integrado seja divulgado, mas isso é algo que deve, aos poucos, cada vez mais estar na agenda das discussões aí das áreas contábeis. Então, isso foi um sumário bem breve das coisas principais mesmo que a gente queria falar, tá? A gente tem o nosso e-mail aqui. Esse é o link do canal que o Flávio mencionou, né? Que eu criei a questão de 2 meses, né? E convido a vocês a se inscreverem, compartilharem, curtirem, e todas essas coisas que os YouTubers Deixa o like fazem. também, deixa o like. Isso. Inclusive, eu não sei se ainda está... ative o sininho, né? Eu não sei se ainda está ativo aí, mas estava até agora a Simone, que fez uma live comigo, né? Ela está lá na Alemanha, está participando aqui do webinar, e a gente vai ter uma outra live no dia 14 de junho com um diretor de riscos do ABN, que também é amigo nosso, né? A gente chama os amigos para essas roubadas, né? Então, convido vocês também a participarem. E a última propaganda aqui é o nosso livro, né, Múrcia?
que também está tendo aí bastante aceitação, né, que a gente fez aí em conjunto com o pessoal da USP, Contabilidade Financeira. Convido vocês aí a consultarem. E a Muito cerveja? Fala obrigado. da cerveja, então, vai. Não, pô, ainda tem a cerveja, né? A E cerveja... mostra uma cerveja, não tem uma cerveja fácil. Não tá, pô. Esses amigos meus bebem muito e acabou. Mas Na verdade, tem um Instagram da cerveja, né? Que é o Salote Beer. Se vocês tiverem curiosidade, vocês na podem entrar verdade, lá. não pode ter cerveja no escritório, porque o escritório também é sala de aula, né? Exatamente, A cerveja fica em exatamente. outra localidade da residência. Então, Mas, enfim, acho que eram essas palavras. Agora acho que a gente tem alguns minutos aí para discussão. Espero que a gente tenha contribuído aí né, com todo esse cenário aí para vocês. Obrigado, viu, Flávio? eu que agradeço aqui a intervenção também, Salati. Eu acho que é muito pertinente a sua fala, amarrando muito dessa sua visão como conselheiro, como acadêmico, enfim, acho que traz algo muito ímpar do que a empresa tem que olhar para frente e ter atenção do que pode trazer efeitos para ela. Bom, nesse momento nós abrimos também para o debate aqui com os nossos convidados. Então, caso você queira fazer aqui uma pergunta, só vou pedir que você levante aqui a mãozinha, só para a gente localizar você, e aí já abre o microfone e pode perguntar diretamente, viu? Vamos abrir aqui essa etapa para as intervenções de vocês. Queremos muito ouvi-los, acho que é um momento de uma troca de experiência muito rica. Muito bom. E Simone, também agradecemos aqui o prestígio desta live na sua madrugada, viu? Então, é muito bom tê-la conosco aqui. Bom, acho que pelo jeito, a gente foi muito claro, né, Flávio? Ou então está na hora da janta, né? Já 8h03, né? O pessoal está com fome, vamos encerrar esse negócio, né? Não, é brincadeira. Aqui é a Simone, fica à vontade, a palavra está com você. Aqui. Vocês estão me escutando? Sim, oi Simone, tudo bem? Oi, Bruno, boa noite. Oi, pessoal. Obrigada pelo update, foi muito interessante, porque a gente não recebe informação muito detalhada aqui do Brasil, né? Então, eu gostei muito, muito obrigada. E eu tenho uma pergunta para o Bruno em relação ao comentário da administração que você mencionou. Como você sabe, eu sou responsável também pela a parte de contabilidade aqui. E eu percebi, esse ano foi um ano bem especial, onde a Price, que faz auditoria com a gente, montou uma reunião com a diretoria e quis saber direitinho o que eles estão achando, de como vai ser os próximos 12 meses, fizeram várias perguntas, e foi bem detalhado em relação aos anos anteriores, né? Então, o que se pode esperar desse projeto de pesquisa em relação ao comentário da administração? É alguma coisa que vai focar mais na visão dos gestores quanto à continuação da empresa, ou é mais para o foco da contabilidade em si? Ótimo. Bom, Simone, obrigado aí pelo seu prestígio, né? Como disse o Flávio, você está já na madrugada, e obrigado também 1h04 da manhã. Caramba. Mas obrigado também pela pergunta. Bom, a situação dos projetos do IASB é uma situação de longo prazo, tá? Não é nada que vai mudar já no próximo trimestre ou no próximo ano. Geralmente os projetos demoram alguns anos, e quando o IASB emite, ele emite geralmente também com um prazo aí, pelo menos de 1, 2 anos, dependendo do porte da mudança, um pouco mais, para que as empresas se adaptem. Então, com relação a isso, não precisa assim, né, ficar muito preocupada que vai mudar a coisa tão rápido, mas a ideia qual é? É integrar mais as informações, né? Muitas vezes a gente vê o relatório com uma lógica de informação, e o relatório que eu digo, as demonstrações, notas explicativas, e o relatório da administração, assim, com ou muito sintético demais, sem informação nenhuma,
ou às vezes com coisa demais que está pouco integrada com a demonstração financeira, né? Tem muita gente que fala, pô, esses relatórios parecem peça de marketing, né? Só com gráfico, com um monte de coisa, parece que a pessoa lá da área de comunicação que fez, e eu acho que está certo, né? Tem que envolver mesmo essas pessoas, mas acho que as coisas têm que se conversar, né? Então, quando a empresa vai lá no relatório e publica o tal do EBITDA, né? O EBITDA, né? Como o mercado gosta mais de falar, essas informações têm que estar integradas, quer dizer, o usuário tem que ver o link dessa informação que está lá com as demonstrações financeiras, e hoje em dia a regulação disso é baixíssima, né? Tendendo a zero, quer dizer, as empresas, no bom sentido aqui, entre aspas, né, com todas as reservas, fazem o que quiser, né? De novo, né, com todas as reservas, mas a gente sabe que essas informações têm uma regulação muito baixa, e o mercado usa muito essas informações, né? Então, acho que a ideia é ter uma norma contábil que oriente um pouco mais, que não padronize, não engesse, mas dê mais consistência para esses relatórios, para que traga mais utilidade, mais comparabilidade entre as empresas no mercado, né? Que é isso que os usuários fazem, né? Quando eles estão comparando as empresas e os investimentos. Então, é mais ou menos essa linha, tá? Mas, como eu disse, o site do IASB é super rico, assim, tem muito material, e lá você pode, nesse link que eu passei lá, achar esse projeto, navegar nos documentos, nas discussões, tem o Exposure Draft, né? E aí tem as questões mais específicas. Tá legal? Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Também, Simone, existe uma curva de aprendizado do usuário da informação que vai começar a aprender a ler melhor uma demonstração contábil. Porque imagine que, enquanto hoje existe uma certa flexibilidade para que a empresa apresente o que ela deseja num relato integrado, ela pode mostrar, então, nessa fúria de ESG, de que ela se preocupa com diversidade, de que ela cuida do empregado, só que eu diria que a contabilidade, dificilmente ela vai mentir. Então, se a empresa tem problemas com contingências trabalhistas, né, então isso vai dar um sinal de que alguma coisa no discurso dela está desalinhado com os acontecimentos reais que são refletidos no balanço. Uhum. Muito bom. Pessoal, o espaço aqui está aberto para... Acho que o Sr. Gelb está aqui, está querendo comentar alguma coisa, mas ele está no mudo. Deixa eu perguntar aqui. Gisele, se você pudesse nos ajudar aqui a tirar o mudo do Sr. Gelb. Acho que ele precisa ativar lá, né? O Gelb, você precisa ativar o microfone aí para a gente poder te ouvir. Não sei. Aí, ativou. Alô? Estou escutando? Sim, agora estamos ouvindo. Opa, tá. Bom, eu primeiro queria cumprimentar, né? Achei uma coisa muito legal que vocês estão fazendo aí, porque isso representa a evolução, né, da contabilidade e a evolução das empresas por ter melhores informações. E acho que esse é o conceito geral do IFRS, né? O que eu estou colocando aqui agora, eu participei mais de 10 anos do CPC e, enfim, participei de muitas coisas também importantes do processo da adoção das mesmas práticas ao mundo em outros países, que levou à adoção mundial, né, e que, no nosso caso, é registrado na legislação. Né? Eu queria fazer uma ponderação assim, geral, na linha de dizer que tudo aquilo que está evoluindo, ele é muito detalhado na adoção pelas empresas, né? Então, você tem hoje balanços, né, 8, 10 páginas de jornal, mas é tão longo que a pessoa nem consegue ler, né? E, ao mesmo tempo, você tem todo esse detalhamento, nota explicativa, todas as demonstrações financeiras, comparativo de 2 anos, enfim, então, todas as informações muito boas, mas eu acho que hoje está num excesso.
e faltaria um resumo daquilo que é relevante para a empresa, né? Sobre as operações da empresa, sobre a sua estrutura, como é que trata os funcionários, enfim, aqueles pontos que hoje a gente chama ESG deveriam estar adotados, né, de alguma maneira nas normas contábeis também, especialmente naquilo que fosse um resumo das demonstrações financeiras, que em uma página você faz, né, e poderia, logicamente, seria comparativo para todas as empresas. Então, hoje você não é obrigatório, muitas empresas, a grande maioria, não adota nada, e algumas adotam, em uma página faz um negócio maravilhoso, com as informações relevantes, naqueles pontos que são chave para a empresa e para os investidores e para os acionistas de uma maneira geral. Bom, enfim, o que eu estou colocando aqui tem alguns desses pontos que eu gostaria que pudesse ser reavaliados, reconsiderados. Ele poderia chamar aí de uma auditoria do futuro, uma contabilidade do futuro, mas levar em conta que o modelo da legislação tão detalhado, né, ele leva a uma contabilidade que, no fim, não é muito usada como poderia. Então, eu acho que é um ponto relevante esse fato. Você tem também alguns temas, por exemplo, a contabilidade inflacionária, né? Você tem situações que nós não estamos conseguindo apurar, mas os efeitos acumulados hoje são relativamente... Merece pelo menos um estudo importante sobre a sua adoção ou não, como já houve, né, alguns anos atrás. Mas meramente se tirou fora. Eu vi que hoje você tem um dos itens que está detalhando esse assunto, né? É um assunto que eu colocaria um certo ponto focal. Bom, eu queria agradecer demais aí a oportunidade de estar falando aqui e acho que ele pode colaborar com alguma coisa e assim vamos para frente, né? Muito bom, Sr. Gelb. Não poderíamos ter palavras melhores para chegar aqui nesse estágio final desse evento aqui, realizado ao vivo pela FIPECAF. Obrigado aqui pelas suas intervenções. Eu diria que, fazendo uma breve retrospectiva desse evento, para chegarmos aqui ao nosso final, já que nosso tempo se estourou, né? Então, começando aqui com o professor Fernando Múrcia, trazendo luzes, né, de empresas que também fizeram abertura de capital, setores que estão em atenção, está todo mundo olhando com um olhar muito crítico sobre eles. O professor Salotti também trazendo o reflexo de pontos críticos que vão se desdobrar em normas, em modificações das normas. E, ao final, aqui, o Sr. Gelb fazendo essa ponderação com relação à contabilidade do futuro, mas também tornando a qualidade do relatório melhor e que ele seja mais objetivo e muito mais enxuto. Então, fechamos aqui o nosso evento de hoje. E agradecer as intervenções aqui de vocês que participaram, aqui da Simone, o Sr. Gelb também, especialmente aos nossos convidados, o professor Bruno Salotti e também ao professor Fernando Múrcia. Além de professores, nós convivemos muito e são dois queridos amigos. Obrigado aqui a todos pela participação, obrigado aqui pela audiência. E, Simone, espero que tenha se aproveitado essa madrugada aqui conosco, acompanhando esse evento aqui na FIPECAF, viu? Então, muito obrigada, muito obrigada a participar. Tá bom? Sempre. Muito obrigada. Então, eu deixo aqui um caloroso abraço a todos vocês, a todos os mais de 50 participantes que entraram aqui nessa sessão, que acompanharam. Então, não deixe de acompanhar os próximos eventos aqui da FIPECAF, outros como o Congresso USP, evento de controvérsias contábeis, né, jurídico-contábeis, e também outros webinars que vão ser realizados. Tem outro também que será realizado no dia 7 de julho, em que nós vamos falar sobre o tema de custos em torno, no meio a essa turbulência aqui, que foi muito bem contextualizada pelo professor Múrcia. Então, nos veremos aqui adiante, num próximo evento. Deixo aqui um abraço e encerramos aqui essa sessão. Pessoal, até lá!